E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ela tá pegando jeito Clássico, já. né? E aí, a gente tá aqui hoje mais uma vez para falar com vocês um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. E eu queria ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, e diz assim, olha: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permaneça inabaláveis. Estais, pois firme, Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. amém. É isso, sabe, às vezes a gente esquece, eu acho que a nossa geração de cristãos esqueceu um pouquinho que o diabo existe, né? E aí a gente fala, ah não, mas é que o maior nosso inimigo somos nós mesmos, o homem e tal, não sei o quê. E a gente não consegue enxergar muito as coisas por uma perspectiva espiritual, né? E assim, e isso tem feito muitas vezes a gente ficar derrapando aí, sabe? A gente ficar titubeando na fé até. Porque existe, sim, não é? Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha não é uma batalha física. Os meus problemas pessoais, familiares, emocionais, sentimentais, são frutos, sim, da deformação do pecado em mim, mas são frutos direto de uma ação de alguém que não quer realmente que a plenitude da graça de Cristo seja estabelecida na minha vida. Sim. Quantas vezes, né, acontece alguma situação, principalmente relacional, assim, porque nós somos seres relacionais, e a gente fica irado e acha que a culpa é daquela pessoa, né? E Paulo, ele fala exatamente isso. Não é contra aquela. O que está por trás dessa pessoa, né? Geralmente a gente vem de um período e conquista algumas coisas e pá, acontece algo que desestabiliza, porque a gente esquece que a nossa luta não é contra aquilo, né? Mas contra os principados e potestades. Sim, né, Lô, a gente sempre fala sobre isso. É muito legal quando a gente olha para a história de Davi e espiritualmente representa aquilo, né? Uma luta de alguém que é pequeno contra uma potestade, contra um principado, né? O próprio Daniel, né? Ele orou 21 dias ali, o anjo apareceu, Gabriel, e falou assim: olha, você é tão amado, mano, que antes de você pensar em orar, Deus já tinha mandado a resposta, mas o príncipe da Pérsia me deteve, uma potestade demoníaca me deteve, e a sua oração, não é? Fez com que você prevalecesse, Deus manda Miguel, não é? Que luta ali contra aquela potestade, aquele principado, para que eu pudesse vir dar a resposta para você, né? Eu estava falando de Davi, porque Davi ele fala, né, para Golias: olha, quem é você para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é você já para afrontar a igreja, o corpo de Cristo? Perceba que Paulo ele fala em Efésios tudo sobre, não é sobre o indivíduo, mas sobre a igreja. Eu tenho que perseverar em oração e súplica por todos os santos, por toda a igreja. Suportai-vos uns aos outros, né? Não é uma coisa individual, mas nós não somos mais seres individuais, mas nós somos um a partir da igreja. A nossa identidade em Cristo é a igreja, não é? Sim, sim. Tem aquele versículo que Deus fala pra gente que nessa luta a gente não tem que pelejar, mas a gente precisa tomar posição, né? Porque nós temos as armas e temos aí que ficar posicionados diante das batalhas, porque a vitória Cristo já garantiu para nós naquela cruz, né?
E é tão louco, né, esse lance de tomar posição, perseverar, porque eu vou voltar de novo em Davi, né? Davi, ele fala ali para o gigante, para Golias, olha, ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou te ferir, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou dar o seu corpo para as bestas feras da terra e vou dar sua cabeça para as aves do céu. E eu vou matar todos os filisteus. Então, assim, o que ele fez? Ele lançou a pedra bateu na cabeça, ela derrubou Golias, mas não matou Golias. Ele usou a arma que Golias tinha forjado para destruir, para atacar o Israel, e ele arrancou a cabeça de Golias. Ele pegou a cabeça de Golias e ele usou a cabeça de Golias como arma para poder derrotar os filisteus, sabe? Isso espiritualmente significa essa batalha espiritual que Paulo fala, os principados, as potestades, os dominadores que ficam nos lugares, nas regiões celestiais, eles ficam aqui, a gente está por aqui enrolando uma batalha espiritual, e a gente tem que estar firme, a gente tem que permanecer inabalável, a gente tem que usar muitas vezes as armas dele contra ele, né? E isso vai criar um memorial diante de Deus, porque depois quando Davi foge de Saul, né? E ele chega lá no templo, ele fala com o sacerdote, ele fala, pô, eu vim correndo aqui, eu esqueci até minha arma e tal. E aí o sacerdote fala para ele, né, ó, eu só tenho essa arma aqui, que a arma é a espada de Golias. E ele pega e fala, cara, não existe espada, não existe arma melhor que essa. Porque não era só a potência da arma, mas era o que ela representava. Uma arma que foi criada para destruí-lo e que o Senhor usou para torná-lo rei de Israel, saca? E aí Paulo vem falando, né? Olha só, eu acho que é muito interessante porque cada ponto da armadura, Paulo era um cara de luta, um cara de combate, e ele percebe, ele tinha um treinamento inclusive de como usar e para que servir a armadura, e ele consegue relacionar isso com a nossa luta e com o nosso corpo, a fim de que a gente vença batalhas sobrenaturais de forma natural, não é? Se a gente tem o foco não em nós, mas em Cristo, o pé na preparação do Evangelho da Paz, se eu entendo que o meu caminhar agora é Cristo e que tudo é para Ele, que meu trabalho, que a minha vida, que meus relacionamentos todos são entregues nas mãos dele, e o caminho que eu tenho que seguir é o caminho da paz, do propósito dele, ir por todo mundo e pregar o evangelho da criatura, né? E isso vai me dar foco, isso vai me fazer perceber realmente essas ciladas do inimigo que Paulo fala, não é? Sim. E aí depois ele fala da couraça, né? Da justiça. Quantas vezes eu li esse versículo, né? E eu pensei na justiça humana, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E todas essas armas que Paulo aponta, elas falam sobre Cristo, né? Porque é o sangue de Jesus Cristo na minha vida que faz a diferença, inclusive no mundo espiritual, nas regiões celestes, como ele diz. É o sangue de Jesus Cristo que faz com que potestades e dominadores desse mundo entendam que podem ir até um certo ponto, porque é o sangue de Jesus Cristo que me purifica, que me santifica e que me faz viver uma vida diferente. Sim, o escudo da fé é a certeza de quem é Deus, sabe? Eu não vivo mais por escolhas ou por atitudes minhas, mas eu vivo pela fé, porque eu sou justificado por Cristo, e o justo vive pela fé. Então eu tenho a certeza que se eu sou justificado por Cristo, se a minha vida está na mão dele, e ele fala que ele supre, não é? A gente estava orando aqui no monte agora, e a Lu até falou, né, sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, que o Senhor guarda, que o Senhor sustenta. E ele fala isso, né? E quanto mais vocês, homens de pequena fé, não é? Então, que a nossa fé seja pura, como a fé que ele fala, né, do grão de mostarda. Ele é o menor dos grãos, né? Mas ele é um grão puro, ele se transforma, né, numa árvore frondosa. Então, cara... Porque essa fé nos protege contra os ataques da nossa mente. Nos protege, sim, né? Sim, quando eu sou invadido na minha mente, pô, não vai dar certo, não vai rolar, cara, você é um inútil, você é um imprestável, tal. Não, eu sou justificado. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu vivo por um propósito. Cara, não vai dar certo, você vai morrer, você vai passar fome, vai faltar. Não, porque Deus prometeu que ia suprir todas as minhas necessidades em Jesus. Eu posso até passar por situações difíceis, mas eu vou vencer, eu vou passar e eu nunca vou estar desamparado.
não é? Porque Ele é o meu Deus. Quando a gente tem essa certeza, a gente tem essa fé, né? E Davi fala isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os beduínos, eles andavam com lanternas nos pés porque eles viajavam na madrugada, porque durante o dia era um calor insuportável, sabe? E aí talvez Davi ficava ali de madrugada também cuidando das ovelhas e via eles passando e via que não era algo que eles podiam andar no caminho e enxergar todo o caminho, mas que a cada passo que eles davam, tendo a certeza que aquelas lâmpadas iriam clarear o caminho deles, eles conseguiam avançar, eles conseguiam prosperar, eles conseguiam ir além, sabe? Você pode também, sabe? Que você seja escudado pela fé. E o que eu acho mais sensacional de todos é o capacete da salvação, né, Lu? Sim. Porque eu me vem na cabeça assim, a imagem mesmo de um capacete, né? Sendo colocado. E mais uma vez a questão do sangue de Jesus Cristo, porque foi a salvação, é o melhor e o maior de todos os presentes que ele conquistou para nós naquela cruz, né? E quando eu tenho esse entendimento de que o capacete da salvação está sobre a minha mente, não existe pensamento, não existe nada que possa ultrapassar, né, esse capacete e me derrotar. Sim, a mente guardada pela certeza da graça salvadora. O evangelho, cara, não tem a ver com você ser bem-sucedido, com você ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, sabe? Com você ter uma vida plena e próspera. O evangelho são as boas novas a respeito... Você pode ter tudo isso, tá? Você pode ter tudo isso, mas não é sobre isso, saca? Isso pode ser a consequência de uma vida santa. Se eu sou santo nas minhas finanças, se eu sou santo nos meus relacionamentos, isso pode ser a consequência, sabe? Mas o evangelho, a palavra evangelho não é uma palavra que os cristãos criaram. Ela tem a ver com boas novas, mas era o seguinte, não sei se vocês lembram o esquema, a história das Olimpíadas, né? Que eu esqueci o nome do cara, que ele veio correndo 40 e poucos quilômetros lá para poder dar notícia, não é, que eles tinham ganho a guerra. Então isso é o evangelho, a boa nova. A boa nova era dada por aquele que ia à frente, sabe? Que corria, que era um arauto, que levava essa boa notícia: olha, fiquem tranquilos, nós ganhamos a guerra, vocês não precisam mais se preocupar, sabe? A gente é o vitorioso. E a palavra de Deus, ela fala: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o evangelho, sabe? A gente pode até passar por momentos difíceis, mas ele já venceu tudo pela gente, saca? E quando a gente tem essa certeza, quando a nossa mente está blindada com isso, o diabo pode falar no nosso ouvido, as pessoas podem vir, as notícias ruins podem vir, mas nós vamos permanecer firmes, saca? Então, cara, você precisa realmente ter uma vida de oração, você precisa entender realmente que você é uma guerra ganha, mas que você tem que estar em posição, saca? Para depois de ter passado por tudo, você permanecer inabalado, né? E como Paulo falou no final da vida dele lá, né? Quando ele sabia que ele já ia ser entregue realmente para ser martirizado. E olha que loucura, o que ele fala? Combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, sabe? Ele viu que tudo que foi proposto para ele por Cristo, ele cumpriu. Que ele guardou a fé, ele tinha a certeza e ele estava pronto para encontrar com Jesus nos últimos dias, independente do que acontecesse naquele instante da morte dele. Ele tinha na frente dele os melhores dias, porque os melhores dias da eternidade dele seriam com Cristo. É isso. E esse é sempre o melhor que está por vir. É sensacional, é maravilhoso isso, sabe? Isso enche o nosso coração de alegria, de amor e de certeza, de esperança. E que essa esperança, ela possa realmente invadir o teu coração, invadir a tua vida. Se você é um cristão, se você é alguém salvo em Cristo Jesus, creia, tenha certeza disso. Se você não conhece a Jesus, a Lu vai fazer uma oração e você vai fazer essa oração com ela. E em nome de Jesus, sabe, você vai viver realmente também essa graça e essa certeza que nada vai poder impedir a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor possa tocar nos corações de cada um que está ouvindo essa palavra, que aqueles que te conhecem sejam avivados pelo teu Espírito, que aqueles que desejam te conhecer a partir daquilo que estão ouvindo aqui, que a tua palavra viva, sejam invadidos com o teu amor e tenha revelado a graça da tua salvação. Que cada um seja tocado pelo teu Espírito nesse momento e transformado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fica na paz, nós amamos vocês. Tchau, tchau, gente. E aí? Curte e compartilha. Amém. E ajude a gente a levar a palavra de Deus. Beijos. Eita.